Bom dia, minha amiga, amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Beni, mais uma edição da Madrugada Astral, toda quinta-feira, 6 horas da manhã, fazendo companhia para você que está aí já no carro, em casa, na academia ou despertando, sempre com uma mensagem positiva e trazendo assuntos sobre astrologia, tarô, hipnose, ciências herméticas, principalmente para que você aplique na sua vida. E aqui sempre lembrando, agradecendo meu amigo Euri na técnica, sempre trazendo tudo redondinho para o seu proveito e principalmente pedindo para que você me siga nas redes sociais, sempre lá com assuntos interessantes. Qual é? @PauloBeniAstrologia em todas as redes sociais e também no YouTube. Quinta-feira aqui pela rádio e também depois no canal do YouTube, o programa subindo lá para que você possa, inclusive, compartilhar com as pessoas que você mais ama. E você gosta de mapa astral, gosta de tarô, gosta de repente saber um pouco mais sobre o futuro? Vem fazer o seu mapa astral comigo, vem fazer uma tiragem de tarô. É só me mandar uma mensagem no código 11993020468. 11993020468. E toda quinta-feira trazendo assunto para provocar um pouco mais a gente para pensar, para principalmente ter uma mensagem positiva diante da vida. E hoje eu trouxe um tema muito interessante aqui para você. Veja só, uma primeira pergunta: quantos sims, aquele sim que você já disse até com medo de perder, ou perder alguém, ou perder alguma coisa, e aí você acaba dando sim? Ou vamos para o oposto, não é? Quantos nãos você deixou até de dizer e acabou pagando ou com certa ansiedade ou com culpa? Ou então, eu peço para que você pense aí comigo. Você escolhe realmente aquilo que acontece contigo ou apenas reage? Diante dessas três perguntas, vamos juntos aqui construir um pensamento gostoso, bonito, principalmente para que a gente possa melhorar os nossos sims e também melhorar aqueles nãos que a gente precisa dar durante a vida. Até porque grande parte do sofrimento que a gente passa, o sofrimento humano, ele não vem só daquilo que acontece nas nossas causalidades, mas daquilo que a gente acaba aceitando até com uma não consciência daquilo que nos acontece. É muito comum, principalmente hoje, quinta-feira, um dia de semana, a gente acorda, desperta e já naquela correria, não é? Para fazer os nossos primeiros hábitos logo da manhã ou de repente para tomar um café correndo. Às vezes tem pessoas que saem sem o café da manhã e já vai para a condução, para o trânsito, para os primeiros compromissos e a gente entra naquela roda viva e a gente acaba apenas reagindo ao que nos acontece, ou dando sim ou dando não, mas sem estabelecer uma certa consciência. Mas, Paulo, diante da correria, é muito comum isso acontecer na nossa vida. E claro que é, certamente. Mas o que eu estou pedindo para que você pense hoje, diante dessa qualidade do sim na qualidade do não, é para que você perceba principalmente o momento subsequente. Porque é muito comum, ao dar um sim ou não sem consciência, aquilo que vem ao seu encontro, muitas vezes não é aquilo que a gente deseja, muitas vezes não é aquilo que a gente acabou construindo como um tipo de planejamento. Isso é importante porque, por mais que nós tenhamos várias camadas sociais, financeiras, isso é muito comum numa sociedade na qual a gente vive, nós temos sim um certo grau de liberdade interior. E eu peço para que você pense como está a qualidade da sua liberdade interior. A quais sims e nãos você está apenas reagindo e não estabelecendo uma liberdade que você precisa exercer. E também esses sims e nãos que a gente acaba dando, além daquilo que a gente aprende com a nossa primeira família nuclear e depois com o nosso parceiro conjugal ou aqueles que moram sozinhos, até reaprendendo isso no âmbito do trabalho, principalmente a gente precisa olhar o nosso lado filosófico e, para aqueles que gostam e acreditam, que eu sei que você acredita, o nosso lado espiritual. Porque muitas vezes esses dois lados, filosófico e espiritual, influenciam na nossa escolha do sim e do não. E eu vou te mostrar na maneira como isso acontece. E olha uma pergunta muito interessante. Quem é que está no comando da sua vida? Certamente é você
ou são as circunstâncias que acontecem na sua vida, ou até mesmo eu me coloco a pensar na minha vida. Por isso que é importante, para que a gente perceba, a gente apenas responde às circunstâncias que nos acontecem, eu me deixo levar pelos acontecimentos que acabam nos trazendo esse tipo de atitude, e por isso que eu recomendo sempre, faça o seu mapa astral, faça as suas previsões. Sabe por quê? Mais do que um mapa, mais do que uma bússola para aquilo que a gente acredita que possa e tem potencial para acontecer, mais uma vez eu trago esse tipo de simbolismo. O mapa, ele é um norteador desses acontecimentos. E eu tenho aqui diversos casos que eu posso partilhar com você, alguns eu já trouxe aqui. Cada pessoa que eu atendo, cada cliente, né, que inclusive está aqui acompanhando comigo, mais do que um cliente, mais do que uma pessoa que acaba contratando esse tipo de trabalho, se torna uma pessoa muito próxima de mim pelo seguinte, os feedbacks que eu recebo. Paulo, você falou aquela questão nas previsões de longo prazo e realmente houve potencial de acontecer. Paulo, você trouxe aquele acontecimento na Revolução Solar e olha, ainda bem que eu estava atenta àquele acontecimento para poder dar um melhor sim ou não. Paulo, aquele acontecimento que você trouxe, né, que é uma das partes da análise das previsões, que é o trânsito do Sol, e é muito bonito quando a gente olha o trânsito do Sol no mapa, porque mais do que saber se é bom ou não, é uma área iluminada da vida para que você possa fazer melhores escolhas. O mapa não vai tirar de você a possibilidade de fazer essa escolha. Não tem como, porque a sua liberdade interior, o seu livre-arbítrio é o maior potencial para que isso aconteça. Então você, com o seu potencial, mais as suas previsões, o mapa, é a união para que você possa ter objetivos melhores, claros, diretos e resultados que realmente vão fazer você mais feliz. E quando a gente traz alguns conhecimentos filosóficos, e eu sempre gosto de fazer esse paralelo, não porque a filosofia é muito distante da gente, pelo contrário, a filosofia, o conhecimento filosófico, ele está muito mais próximo da gente do que a gente pensa. Os pensamentos e os pensadores filosóficos, eles trazem um tipo de conhecimento para a gente que a gente acaba se distanciando, perdendo, esquecendo. Eu gosto de trazer esse paralelo aqui para que você experimente na sua vida, pratique na sua vida. Um dos pensadores, né, que é um grande conhecedor, o Sócrates, no pensamento socrático a gente tem a seguinte condição: viver bem exige consciência. Eu digo viver bem. Se viver bem para você é com prosperidade, saúde, paz, amor, fé, é viver bem. Qual escolha você acha que é viver bem? Ok, mas ela é necessária ter consciência, e consciência é o momento de estar presente. É um esforço, eu digo para você que é um esforço inclusive para mim, para que a gente possa se descolar do passado e não ficar com a expectativa do futuro, ou seja, apenas presente com consciência para viver bem. Inclusive esse viver bem é, claro, como dizer sim com consciência, mas sem viver no modo automático dentro desse automatismo. Como eu trouxe no começo do programa, é muito comum a gente logo pela manhã, principalmente, iniciar o dia de maneira automática, toca o celular, o alarme, e a gente já vai fazendo as nossas primeiras tarefas, já vai para os primeiros compromissos, ao passo que nós podemos, e eu sempre sugiro isso aos meus clientes, tenta acordar uns 5 minutinhos antes, uns 10 minutinhos antes, isso não vai fazer grandes diferenças ao seu sono. Esses 5, 10 minutos que você se dá como um meio de consciência, de estabelecer os primeiros pensamentos são primordiais para o seu dia. Eu tenho a certeza que sim, inclusive porque eu faço isso para mim, né? Por mais que o dia anterior tenha sido difícil, com diversos nãos que eu acabei tomando, mas o dia seguinte traz uma nova aurora para que a gente possa, logo naqueles primeiros 5 minutinhos, né, que eu acordo antes de ir para os meus compromissos, estabelecer bons pensamentos, boas expectativas, vivendo com consciência. Outro pensamento interessante, que é o pensamento aristotélico, é que a virtude, a grande virtude de dizer um bom sim ou um bom não, é o equilíbrio. Mas, Paulo, como é que eu estabeleço esse equilíbrio? Até porque nem todo sim é virtude e nem todo não
é uma atitude egóica. Nem todo sim é uma virtude, nem todo não é egoísmo. É esse equilíbrio. E a gente só vai saber fazendo. Claro que o errar faz parte daquela grande, máxima humana, errar é humano. Mais do que errar é humano, errar é o processo. Agora, erre com consciência. Erre sabendo de que você está fazendo essa escolha por uma atitude pessoal ou até coletiva, se você lidera algum processo, uma equipe, uma família, um grupo, no qual você está ali sendo o representante da sua própria vida ou das pessoas que partilham essa vida. E até como dica, daqui a pouquinho fica comigo, porque eu vou trazer as previsões para os 12 signos e eu quero justamente te entregar para que você possa dar melhores sims e melhores nãos. Outro pensador, e que a moda agora é ser estoico, o estoicismo tá na grande onda do mundo, e tudo bem, ok, se você consegue trazer o pensamento estoico para sua vida, ótimo, maravilhoso. Não é fácil, procure estudar sobre isso, porque realmente precisa de um grande potencial de decisão. Mas o pensamento estoico traz a seguinte condição para esse sim e não. A liberdade começa quando você escolhe apenas o que depende de você, ou seja, das condições endógenas, das condições que você tem potencial para interferir, e não das condições externas. Não estou dizendo de que você tem que renegar aquilo que é externo, até porque somos seres da coletividade, somos seres em sociedade, e essa nossa condição tem que ser sempre lembrada. E principalmente porque, para o pensamento estoico, dizer não ao que não controla é paz. E dizer sim ao que você pode transformar é sabedoria. Então procure separar já naqueles primeiros minutos, de repente, que você acorda, desperta, o que você pode dominar? O que você pode interferir? O que você pode colocar o seu potencial humano? E deixa as outras condições para os acontecimentos que, de repente, ainda nem podem acontecer, nem virão a acontecer, tá bom? Até porque esse tipo de separação faz com que nós diminuamos a nossa expectativa a coisas que não aconteceram, estejamos conscientes da nossa atitude e, principalmente, não vamos perder o objetivo principal, que é a condição primeira ao qual a gente acorda, desperta e precisa justamente fazer a nossa vida acontecer. O sim e o não sempre são limites, até porque a gente pode dizer sim a condições favoráveis ou desfavoráveis e o não também. De toda maneira, isso é um limite. E esse limite, muitas vezes, nos afasta de certas pessoas e revela principalmente o autorrespeito. É muito comum, principalmente nos atendimentos que eu faço de hipnose, na condição de tratamento de traumas, fobias principalmente, a gente percebe o quanto as pessoas não estabelecem limites, o quanto as pessoas acabam se envolvendo, emaranhando em condições que não pertencem. E esses limites são necessários para que você possa se preservar. O não saudável que você dá a condições de respostas protege a sua energia, principalmente o tempo gasto e o propósito que você deseja. E o sim, ele justamente cria a expansão, o crescimento e a felicidade ao qual você deseja ver. Agora veja que todos esses conhecimentos que eu estou trazendo, diante do sim, diante do não, eu não conheço detalhes da sua vida. Eu não sei quais são as rotinas, quais são os compromissos, quais são as condições que você precisa a ver acontecer na vida. Porém, esses conhecimentos que eu estou trazendo é possível aplicar na vida de todos nós, como uma maneira generalista para que você pegue esse conhecimento e entenda como eu consigo encaixar dentro da minha rotina, como eu consigo ver acontecer nas condições que eu preciso. Vamos lá então, as previsões para os 12 signos, o final de semana agora, os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro, já começando aí o mês de fevereiro. Há poucos dias nós estávamos aí falando Feliz Ano Novo, não é? As festas de final de ano, agora estamos aí já 31 de janeiro e 1º de fevereiro. Vamos começar com o signo de Áries? Arianas e arianos, momento de criatividade, principalmente na convivência com grupos.
trocando, comunicação. E se você gosta, eu sei que você gosta, estabeleça uma liderança de algum assunto que você deseja ver realizado, seja em grupo ou até individual. Dê valor às amizades porque você está no momento de visibilidade. Taurinas e taurinos, momento de olhar para a carreira, para os planos de longo prazo, principalmente porque se for carreira, há reconhecimento vindo aí à tona, fique atenta, fique atento. Momento até de ter uma maior estabilidade para que você dedique o seu valor pessoal e construa melhores estruturas ao longo do seu final de semana. Geminianas e geminianos, momento de expansão, principalmente se você se dedicar aos estudos, então vamos lá, geminiana, geminiano, use da sua comunicação, criatividade, mentalidade ou até da parte oral, estabelecendo movimento. Eu sei que você, geminiano e geminiano, tem muitas ideias, novas ideias, então pegue essas ideias, coloque em prática, anote tudo para não se perder nada, principalmente conectando aí esse momento de expansão com os estudos que você tem no final de semana. Cancerianas e cancerianos, um momento lindo de transformação, principalmente no âmbito mais íntimo, seja na sua família, com a parceria conjugal, namoros, romances, tá bom? Estabeleça o seu poder pessoal, se dê o valor, olhe o alto valor, estabeleça limites, olhe o sim ou não aí, porque é um momento muito especial esse fim de semana, até anotei aqui como uma cura, não só uma cura física, mas uma cura emocional, mental e para você que gosta, até espiritual. Aproveite o momento. Leoninas e leoninos, momento de protagonismo, principalmente dentro dos seus relacionamentos como um todo. Busque parcerias que vão realmente te fazer valer, dando esse sim ou não para as parcerias que você deseja ver acontecendo, porque principalmente essas parcerias querem ver a sua expressão, seu equilíbrio, então aproveita esse tipo de condição agora no final de semana. Virginianas e virginianos, momento de dar valor às rotinas, vamos procurar estabelecer, arrumar essas rotinas, até olhando, apesar de ser um final de semana, como é que está a rotina do seu trabalho? Aproveita que de repente você não está no ambiente do trabalho e aí você pode de repente melhorar um pouco para pensar a rotina das tarefas do dia a dia, cuide da saúde, organização e principalmente estabeleça um pouquinho do recolhimento, né? Abaixar um pouco a régua, se aquietar, abaixar a frequência, é importante para o final de semana. Librianas e librianos, também um momento aí de criatividade, de lazer e prazer e curta os romances, curta os namoros, curta os encontros, porque é um momento de prazer, de vida social. E todas essas alegrias e coisas bacanas que você vai viver no final de semana servirão de inspiração para você. Então aproveita, fica tudo já ligadinho, ligadinha, para que você use todo esse alimento que você terá para toda semana e todo mês de fevereiro agora. Escorpianas e escorpianos, momento de se dedicar para sua família, sua primeira família, né, a família nuclear, para cuidar das bases emocionais, principalmente para ver esses novos planos que você está desejando ver acontecer, possa acontecer junto com a família. Porque é um momento, até também aqui anotei, de visibilidade e de ter uma segurança, não só emocional, mas também material. E você pode descobrir como essa segurança material pode te dar um melhor futuro. Vamos lá para sagitarianas e sagitarianos, momento de conhecimento. Então aprofunde-se um pouco mais em coisas que você deixou para trás, não é? Principalmente, seja com estudos, com trocas, às vezes uma pessoa nos ensina muito mais que um livro. Sem dar o demérito aos livros que são muito importantes, mas uma boa conversa às vezes ensina bastante para você. Então aproveite, sagitariano e sagitariano, de trocar conversas, expansão e principalmente para que essa comunicação possa estabelecer melhores visualizações e até melhorar o seu sim e o seu não. Vamos lá para Capricórnio, capricornianas e capricornianos, momento de cuidar das finanças e principalmente com estratégia. Pode ser uma planilha, né? Pode ser uma técnica, então aproveite isso, estudar sobre, né? E principalmente para que você tenha um melhor controle emocional para a parte financeira, que a gente sabe que a parte financeira precisa ser racional, né? Nada de emoção aí para cuidar do dinheiro, porque você está
por passar momentos de grande transformação. E a parte financeira vai ser importante para você. Aquarianas e aquarianos, momento de você estabelecer a autenticidade, seja autêntica, seja autêntico, principalmente na sua expressão e para aquilo que você deseja ver realizado. Porque às vezes você tá cheio de planos aí para agora, começo de ano, mas é aquela coisa, se você não colocar iniciativa, não colocar essa autenticidade, deixar de repente com que o outro faça, os seus planos vão por água abaixo. Então fique atenta nisso. Piscianas e piscianos, cuide da espiritualidade, com introspecção, de repente você gosta de mantra, oração, pedra, banho. Aproveita o final de semana aí para fazer esse momento de cura espiritual e principalmente encerrar alguns ciclos que precisam ser encerrados por você. E sabe uma ferramenta importante que você pode utilizar? A intuição será muito bacana para tudo isso. Essas foram as previsões para os dias 31 de janeiro e 1º de fevereiro. E continuando aqui o nosso bate-papo sobre o poder do sim e o poder do não, principalmente para que você possa melhorar todo esse limite que é necessário, o poder do sim e do não certamente nos traz felicidade. Agora, Paulo, como é que você pode me ajudar a definir felicidade? Felicidade não é agradar a todos, não é mesmo, não é mesmo. Momentos de felicidade não agrada a todo mundo, porque justamente você precisa ter um momento de felicidade coerente com os seus valores. Até porque cada sim e cada não que você possa dar para as pessoas pode ou quebrar parte da sua felicidade ou não. Agora, como é que você pode fazer isso de maneira que você construa melhores momentos, construa melhores condições? A gente precisa principalmente entender esses limites como um melhor momento para a vida social, para a vida em família, para a vida em casal. E aqui uma técnica que eu trouxe para você. Então anota aí. Primeiro, como é que eu pratico isso na vida? Antes de dizer sim para algo, faça uma pausa. Poucos segundos. Poucos segundos são uma pausa grandiosa para que você pense. Até para que você pense, eu já trouxe até esse tipo de condição. Esse sim vai me aproximar do meu objetivo ou não? Será que me aproxima? Será que não? Então, temos que ter cuidado com isso. Aprenda a dizer não sem culpa. Aprenda a dizer não sem culpa. Até porque essa culpa que possa vir é um sinal de um hábito mais antigo que você precisa deixar e não de um erro contra a sua moral, seus valores. Isso a gente acaba aprendendo um pouco com a nossa família, principalmente. Muito cuidado, tá bom? Terceiro, observe sinais do teu corpo. O corpo fala a todo momento. Um arrepio, um pensamento, uma intuição, o salivar, não é? A mente, o coração extremamente agitado. Preste atenção nos sinais do seu corpo. Se você estiver falando um sim, né, fora de hora ou um não fora de hora. Quarto, não é rejeição, é direção. Dizer não ao que drena a sua energia é dizer sim a algo que vai te nutrir. E às vezes a gente precisa dizer não, encerrando ciclos, encerrando condições. Então, muito cuidado. Outra coisa, treine nas coisas pequenas, no cotidiano. Pequenos sims ou pequenos não vão construindo essa liberdade que você deseja ver acontecer. Então treine nas coisas menores da vida, nos pequenos hábitos, nas pequenas atitudes. Tenha cuidado com isso, porque justamente a gente quer dar sim ou não para coisas grandiosas. Só que ali é igual o jogo treino, né? Aproveitando que esse ano a gente tem Copa do Mundo, a gente precisa treinar. E a gente treina nas coisas menores, nas coisas pequenas. E é isso que é importante. Você não precisa dizer sim ou não para uma nova vida. A sua nova vida está acontecendo agora. Agora, eu tenho certeza que sim. Enquanto você está aqui ouvindo o meu programa às 6 horas da manhã, ou depois aqui no YouTube, ou você recebeu esse vídeo por alguém. O que você precisa é treinar novas escolhas para que você passe por esses momentos e passe bem, consciente daquilo que possa ou não te acontecer. Por isso que eu sempre reforço com todos vocês. Reforce a sua felicidade por meio de uma consciência interior. E, de novo, estabelecendo consciência é treinando. O importante para que você faça esse sim e esse não, vem dessas práticas que eu te falei. E justamente, quando o seu sim é verdadeiro, o seu não se torna libertador. Quando o seu sim é verdadeiro,
o seu não se torna libertador. Foi um prazer trazer esse tema maravilhoso, lindo do sim, do não, porque justamente eu quero receber o seu feedback aqui nos comentários para saber como é que você aplicou isso na sua vida, como é que aconteceu e principalmente para que você possa partilhar isso com a pessoa que você mais ama, e principalmente a pessoa que você mais ama também sendo você. Mais uma vez agradecer a tua companhia nesta quinta-feira, 6 horas da manhã. Desejo para você uma linda semana, um ótimo final de semana, um beijo no seu coração e até mais. Você acabou de ouvir um programa da Madrugada Astral.